Hoje, com muita satisfação e alegria, mais uma vez recebendo aqui em nossos estúdios do Jornal da Band, o advogado, o professor Márcio Leme, presidente da OAB Sorocaba. Assunto, claro que é um assunto importante, as eleições, faltam 10 dias para o pleito em todo o país. Boa noite, meu querido doutor Márcio Leme. Muito boa noite, Paulinho. Boa noite, Douglas Vale, meu querido. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pela oportunidade, Ricardo, João. E fazia tempo que eu não vim aqui. É sempre, repito, um prazer conversar com vocês e com toda a audiência da Band Sorocaba. Olha, são vários os assuntos, claro que envolvendo a questão política, que eu acho que é muito importante, é o tema que nós estamos abordando nesse momento. Mas vou começar com rede social. Então, de que forma o senhor, pessoalmente, a própria OAB, tem olhado a forma que os candidatos estão utilizando as redes sociais nessas eleições? Bom, primeiro, Paulinho, acho que é muito importante a gente dizer, nós já tivemos uma eleição para presidente em que as redes sociais foi muito utilizada, mas acho que não com tanta intensidade como nestas eleições. Me parece que o ambiente das redes sociais ocuparam o lugar da propaganda política, do horário eleitoral gratuito nas TVs. De modo que o que a gente observa é muito investimento dos candidatos, seja na eleição majoritária, seja para o legislativo. É intensa a campanha. E acho que é muito importante, até porque a capacidade de viralização é impressionante, né? Porque aquilo que posta nas redes sociais, vai o link depois para os grupos do WhatsApp, etc. Portanto, me parece que o investimento é muito alto. E é muito importante que se leve informação, mas informação com qualidade. E daí, me permita dizer, a importância do eleitor estar atento, porque no ambiente virtual você constrói notícias, constrói realidades que não se coadunam com a verdade. Daí a importância do eleitor estar muito atento para checar as informações, para se certificar se aquelas notícias que ele está recebendo é de fato verdade, se confere com a realidade. Agora, doutor, aproveitando, pegando esse gancho especificamente, hoje pela manhã, inclusive, nós trouxemos essa informação na Casa do Caju, de uma pesquisa eleitoral que teria sido realizada por um instituto gaúcho. Esse instituto, ele não trabalha na região de Sorocaba, no sudeste do país. E essa pesquisa dizia que era uma pesquisa para vereadores. Eu confesso que há 20 anos, pouco mais, pouco menos, que eu trabalho no rádio, não me lembro de uma pesquisa para vereadores. E aí, essa pesquisa teria sido divulgada por meio de grupos no WhatsApp. E aí as pessoas, obviamente, vai levar as pessoas ao erro para se votar em um determinado vereador que não existe essa pesquisa, enfim. E o mais, trazia Paulo Roberto Júnior uma diferença entre voto de porcentagem de 3%, mas não traz, por exemplo, margem de erro, não traz o quantitativo, o qualitativo da pesquisa, enfim. Precisa ficar atento, esperto a esse tipo de situação também, para não ser induzido ao erro. Perfeitamente, Douglas. Acho que essa notícia que vocês trouxeram, durante o dia eu acompanhei essa informação, me parece que até essa suposta empresa esta empresa que faz a pesquisa veio a público dizer que não conferiria e não era a realidade. Mas é isso que eu dizia a você, é importante esse exemplo que tem o que acontece no ambiente virtual. Daí também a importância do aparelhamento do Poder Judiciário Eleitoral, do TRE, do TSE, para punir severamente aqueles que usam desse artifício justamente para enganar o eleitor. É importante que se tenha investigação, que se instaure um procedimento investigativo, porque nós sabemos que a gente consegue, há mecanismo para você buscar a origem dessas notícias falsas, porque isso é muito perigoso e, como você disse, há uma tendência ao eleitorado de votar naquele que está bem nas pesquisas para que supostamente não perca o seu voto. Esse também me parece um discurso equivocado, porque o eleitor deve votar naquele candidato que ele efetivamente acredita, que aquele candidato que ele entende cujas propostas atende os anseios da sua comunidade, da sua região. Mas não porque está na frente na pesquisa. E esse é um exemplo clássico, como foi muito bem destacado por você, como o ambiente virtual tem sido utilizado muitas vezes de forma criminosa. O que se espera é que o TSE, o TRE puna efetivamente. E é importante dizer para as pessoas que quando o TSE julga, quando o TRE julga, caça uma candidatura, um mandato, é muito frágil depois, aliás, é muito fácil o discurso dizendo que o Poder Judiciário está intervindo na vontade popular. Na verdade, é aquele candidato que usou de artifício ilícito
para conseguir captar os votos. E aí o Poder Judiciário precisa mesmo corrigir este candidato que, se eleito, o fez fora das regras da legislação eleitoral. Agora, quando que se configura o assédio eleitoral, uma violência eleitoral por parte dos candidatos? Veja, Paulinho, a sua pergunta é difícil porque eu dependo da realidade do caso concreto. Mas veja, esse exemplo que nós tivemos hoje aqui em Sorocaba, se ficar constatado que partiu de pessoas ligadas a um candidato, porque, claro, nunca é o candidato que solta essa informação, porque ele se arma de uma estrutura para assim o fazer. Se ficar identificado que foi iniciativa de um grupo político para obter vantagem, não tenho dúvida que ele deverá ser punido. E aí está identificado a partir do momento que ele disparou esta mensagem. Mas aí nós temos vários casos que têm acontecido, inclusive de informações negativas, né? Se monta uma informação negativa sobre um candidato com o logotipo de um órgão de imprensa de credibilidade e se divulga. Isso, além de tudo, é crime também. Então, é importante que a gente diga que o Poder Judiciário precisa se aparelhar cada vez mais, observando a tecnologia atual, justamente para conseguir identificar esse tipo de comportamento ilícito. Doutor, em relação ao assédio sexual, vou voltar um pouquinho nesse tema, o assédio eleitoral, melhor dizendo, vou voltar um pouquinho nesse tema, já que a gente tem visto e a gente acompanha diariamente os sites do TRE e do TSE e fala muito sobre o assédio eleitoral dentro das empresas. E isso ainda, obviamente, para o TSE e TRE realizarem campanhas em cima disso, é porque isso deve acontecer. Mas o senhor tem conhecimento disso aqui na região de Sorocaba, no sudeste aqui do Brasil, que tem-se a ideia de ser um estado um pouco mais tranquilo em relação a algumas coisas que a gente vê nos rincões do país? Olha, eu não tenho conhecimento de casos concretos aqui, mas nós temos visto notícias aos montes de situações como essa que você narrou, inclusive no ambiente da legislação, na Justiça do Trabalho. São vários empresários que estão sendo condenados pela Justiça do Trabalho porque interferem no voto dos seus empregados, inclusive mediante ameaças graves, não é? O próprio Ministério do Trabalho, aliás, o Ministério Público do Trabalho tem proposto ações civis, ações trabalhistas, ações civis no sentido de punir esses empresários, grupo de empresários que estão atuando dessa forma. Não tenho conhecimento de nenhum caso concreto aqui na nossa cidade ou na nossa região. Mas nós sabemos que candidatos, vocês mesmos anunciaram agora há pouco, candidatos que vão visitar empresas, se o empregador tentar coagir, fazer promessa de promoção ou promessa de punição para o seu empregado, ele, além do ilícito eleitoral, há também uma outra esfera que é o ilícito relacionado à legislação trabalhista. É importante que os empregados tenham esta informação, e aqui nós estamos falando com um público bastante grande através da Band, para que, se no seu trabalho, na sua empresa, isso esteja acontecendo, existem formas de denunciar, inclusive, de forma anônima, levar ao conhecimento do Ministério Público Eleitoral, do Ministério Público do Trabalho, inclusive por meio dos canais da própria OAB, que tem um trabalho de vigilância. Se chegar para nós essa informação, a gente vai levar ao conhecimento das autoridades para que se tome providência. Isso é bastante grave, né? 6 horas e 39 minutos, ainda tem 2 temas aqui para abordar com o Dr. Márcio Leme, e acho que é importante, ele falou muito ontem sobre esse assunto, voltamos a falar hoje, a sessão extraordinária que havia sido agendada na Câmara Municipal em Sorocaba, ela acabou sendo retirada de pauta, e o assunto seria uma limitação, né, na idade do próximo presidente da Câmara na próxima legislatura. Ou seja, a pergunta é o seguinte, é sobre a constitucionalidade deste fato. Isso pode ser feito se a Câmara Municipal ela aprovar isso é válido? Ou isso é algo que dentro do contexto da União não seria possível em virtude do que é feito, por exemplo, na Câmara dos Deputados ou no próprio Senado, ou é algo que pode ser de fato administrado pelo município?
Na verdade, o Paulinho, o regramento acerca da idade para ser vereador, para ser prefeito, enfim, é estabelecido pela Constituição Federal, Exato. não é? Portanto, para vereador, o candidato precisa ter 21 anos, salvo o melhor juízo. 18 anos vereador e 21 anos para prefeito. Perfeito, 18 anos. E se é assim, naturalmente não pode a Câmara de Vereadores, por ato interno, limitar a idade para ser presidente ou para compor a mesa diretora. Me parece, portanto, que é absolutamente ilegal e inconstitucional esse tipo de... Não está na competência da Câmara de Vereadores legislar acerca dessa matéria. Formalmente, me parece que há uma inconstitucionalidade. Então, ainda que esse projeto seja aprovado, não me parece que ele vá vingar, porque logo em seguida virá um pedido de declaração de inconstitucionalidade e certamente será declarado inconstitucional. Porque, repito, não me parece que esteja nos limites da competência legislativa dos vereadores, e isso está, salvo o melhor juízo, também estabelecido no regimento, não é? Acho que o objetivo era alterar o regimento. Muito menos, né? Muito menos. Não me parece que havia. É claro que isso é do ponto de vista jurídico, que nós sabemos, e eu ouvia a Band agora há pouco, vocês comentavam sobre esse tema, que há todo um contexto político por detrás disso, que esse projeto, na verdade, atenderia interesses políticos. Mas no que toca ao aspecto jurídico, me parece que há uma inconstitucionalidade chapada, digamos assim, até de certo modo elementar. 18 anos para vereador, idade mínima, 21 anos para prefeito, 35 anos para presidente da República. Olha só, o Paulinho já pode fazer concurso, inclusive, porque essas perguntas caem muito em concurso público. A questão agora é a seguinte, que é um outro assunto, e aí já é um assunto nacional, que é um dos assuntos mais abordados nas últimas semanas, que é a questão das bets, a questão de tudo que está sendo investigado. Não sei se o senhor tem esse conhecimento, de que forma que a OAB Sorocaba, a OAB nacional, de forma geral, está participando e acompanhando essas questões muito faladas, muitas investigações, prende um aqui, solta ali, enfim, sobre esse assunto, o que podia falar? Olha só, Paulinho, a gente, enquanto Ordem dos Advogados do Brasil, nós temos uma preocupação não só com o exercício da advocacia, que é a atuação primária, mas também uma atuação no que toca aos direitos de cidadania. A gente não vai analisar os casos concretos que estão acontecendo, mas na perspectiva social, aí sim a OAB tem se preocupado com esse tema pela repercussão que isso causa à sociedade, do modo geral. São várias as pesquisas que estão sendo trazidas ao conhecimento, que pessoas estão se endividando, estão deixando de consumir, estão ficando viciadas nesse tipo de jogatina, que me parece que até esse momento tem muito pouca regulamentação ou nenhuma regulamentação no nosso país, e isso precisa de forma imediata. E é espantoso a quantidade de dinheiro que isso tem movimentado. Você sabe que estava conversando na faculdade em que eu leciono, há uma entidade que representa o ensino, especialmente as faculdades, em que jovens não conseguem mais pagar mensalidade das faculdades, está subindo o inadimplemento, justamente por conta desse endividamento com relação a essas bets. Agora, nos casos concretos em si que nós estamos verificando, o que tem-se notícia é que é um ambiente muito interessante para realizar lavagem de dinheiro, evasão de divisa. Os valores são muito expressivos, são, aliás, assustadores. Eu fui, até por conta das notícias, fui ler acerca disso, li a decisão polêmica da juíza do tribunal, que no começo dessa semana, que determinou a prisão aí de um grande cantor. É assustador os números que envolvem as pessoas, as transferências entre contas que acontecem, o que revela a capacidade de atingir uma massa social. Para você ter uma ideia, Paulinho, no ambiente do entretenimento também ouvi uma pesquisa que aquela faixa da população mais pobre, que quando vai num show, num evento, compra o ingresso mais barato, esses ingressos não estão sendo conseguidos mais, não estão sendo vendidos como era no passado, porque justamente essa faixa de público que está se endividando com as bets. Então, você anuncia um show, você vende a área VIP, você vende o camarote, você vende a área de frente do palco, mas a pista, que é o preço popular,
não está se conseguindo vender como era no passado. Para você ter uma ideia, o Bolsa Família, beneficiários do Bolsa Família chegaram a gastar cerca de 3 bilhões de reais. Eu vi esse número. Com Assustador. as famosas bets. Assustador. É muito dinheiro e falar A cada 5 reais do Bolsa Família, é gasto com jogos. Perceba, portanto, que muitas vezes eu ouço um discurso fácil dizendo de liberdade, precisamos ter liberdade, o governo não pode intervir. Mas o governo não pode mesmo interferir nessa questão. Absolutamente pode, Paulinho, no seguinte sentido, de regulamentar a atividade em si. Atividade, e dizer... mas não o fato de se eu quero jogar ou não, mas eu posso dizer que essa atividade é proibida no Brasil, por exemplo. Como é, por exemplo, o cassino. Sim. Né? Mas... Por que eu não aprovo o cassino e autorizo as bets? Não é? Essa é uma discussão... Sempre vai ter o jeitinho, não vai? Essa então, é uma... A questão do jeitinho que eu digo... Quem que aprovou as bets da forma como ela está? Então, mas tivemos bloqueio recente do X. A base atual. Tivemos o bloqueio recente do X. E aí, o jeitinho brasileiro... Muitos hoje, inclusive, foi divulgado, foi enviado relatório sobre pessoas que deram um jeitinho brasileiro para acessar o X. Então, mas perceba, eu tenho a impressão, se vocês têm razão, do ponto de vista sendo pragmático na prática, eu poderia dar outro exemplo para você. É proibido vender maconha na esquina. E se eu sair daqui, se eu andar menos de 500 metros, eu compro maconha. Então, veja, é proibido. Então, veja, precisa só tomar um pouquinho de cuidado, porque uma coisa é as pessoas descumprirem o que está previsto. Aliás... Mas nesse momento ninguém está descumprindo nada. Claro, mas além disso, o que eu estava dizendo é o seguinte, que além disso é que pode o Estado legislar, colocar limites na atuação das bets ou até mesmo impedir. Eu nem estou dizendo que deve fazer isso, só estou dizendo que pode, tal como o jogo por meio de cassino é proibido no Brasil. Mas não tem cassino clandestino, bingo clandestino? Claro que tem, né? Nós temos, na nossa cidade, vira e mexe, a polícia fecha aí bingos clandestinos similares a cassinos. Então, acho que é importante a gente refletir sobre isso, discutir, amadurecer, porque é um assunto novo, para entender qual o nível de regulamentação. Mas é verdade também que tem o lobby junto ao Congresso Nacional. Daqui a pouco a gente vai ver que os principais doadores de campanha são empresários dessa área. Isso faz parte do jogo político. Mas é importante que a sociedade amadureça esse assunto, é importante que a imprensa traga esse assunto ao debate para que a gente entenda de forma democrática o que nós queremos enquanto sociedade. Doutor Márcio Leme hoje conosco. Doutor, muito obrigado. 18 horas e 47 minutos, sempre um prazer tê-lo conosco. Entrevista esclarecedora. Muito. Fala bem, o menino estudou bem, fala direitinho. Então, parabéns mais uma vez. Obrigado por estar conosco aqui no Jornal da Band. E que todos possam ter essa consciência no próximo dia 6 de outubro, que é aquilo. Não vamos votar naquilo que você acredita. Né? Tenta votar naquilo que você acredita, naquilo que a sua consciência permite que você faça. Enfim, estude os candidatos a vereadores, os candidatos a majoritária, no caso, os candidatos a prefeito. Pensa direitinho. Acabou de sair a pesquisa em São Paulo. Nova pesquisa, saiu agora. Nunes com 27%, né? Ricardo Nunes. O Boulos com 25% se mantém à frente do Marçal com 21%. Então existe ainda um empate quase técnico ainda com relação a Boulos e Marçal. O Nunes parece que vai mesmo ganhando distância e que teremos segundo turno em São Paulo. Isso eu acredito que não mude. Teremos segundo turno nas eleições para prefeito na cidade de São Paulo. Essa pesquisa é a pesquisa Datafolha, que acabou de ser divulgada. Doutor, obrigado. Muito obrigado pela oportunidade e que bom que a gente está divulgando e discutindo esse tema na imprensa, porque, como você disse, Paulinho, é muito importante que as pessoas compreendam esse jogo político e entendam, sobretudo, qual é a função de um vereador para escolher o seu vereador. Eu tenho visto o vereador fazendo propaganda, proposta, divulgando temas que são absolutamente estranhos à vereança. Então, é importante essa educação e vocês exercem um papel fundamental no processo eleitoral. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, pela satisfação de estar aqui conversando com vocês. Só lembrando que o doutor Márcio Leme amanhã, rapidinho, amanhã estará recebendo o título de cidadão sorocabano na Câmara Municipal de Sorocaba, né? Foi uma propositura do vereador Fernando Dini. Pois é. Então, meus parabéns. Nasceu em que cidade? Nasci na cidade de Avaré. Avaré, e amanhã recebendo o título de cidadão sorocabano. Me permita então agradecer, não temos tempo, mas me permita agradecer ao vereador Fernando Dini por essa gentileza, que vem de uma família de advogados, a mãe e a tia. Aliás, a tia do Fernando Dini foi a primeira presidente da OAB, a primeira mulher que foi presidente de uma unidade da OAB, da subseção Sônia da OAB. Dini? A tia. Tia?
A Sônia é a mãe, né? Foi a tia. Foi a primeira mulher que foi presidente. Então, quero agradecer ao vereador. E é uma satisfação ganhar esse título, uma honraria do município. E convido vocês e a todos os amigos e amigas para que estejam amanhã na Câmara de Vereadores a partir das 19 horas.